Como os carboidratos geram a hipertrofia muscular? Eu sou o professor Marcelo Conrado, docente da pós-graduação Uniguaçu. Bom, quando a gente fala de hipertrofia muscular, é importante a gente entender duas vias bioquímicas, que é a via de anabolismo muscular e de catabolismo muscular, né? Então, para que ocorra a hipertrofia muscular, é importante que a gente pense em aumentar o anabolismo, que seria a síntese de proteínas no músculo, né? A síntese de actina e miosina, proteínas contráteis, e a gente também pense em diminuir o catabolismo, que seria a degradação de proteínas contráteis no músculo. Então, quando a gente aumenta a síntese e diminui a degradação de proteínas, ocorre a hipertrofia muscular. A síntese de proteínas, pessoal, ela acontece lá nos ribossomos. Já a degradação de proteínas acontece no proteassoma. Então, uma organela que tem como função quebrar as proteínas contráteis em aminoácidos, ok? Bom, e o carboidrato? O que ele vai agir? Ele vai agir mais na síntese de proteínas ou ele vai agir mais na redução da degradação de proteínas ou catabolismo? Tem uma meta-análise publicada em 2016 que avaliou a influência do hormônio insulina sobre a síntese e degradação de proteínas. Lembrando, então, que quando a gente faz ingestão alimentar, produz este hormônio chamado insulina. E aí essa meta-análise chegou numa conclusão da seguinte maneira, que a insulina, ela só aumenta a síntese de proteínas, ou seja, a insulina só aumenta o anabolismo muscular na presença de aminoácidos. E isso é uma condição, por exemplo, quando a gente faz ingestão de proteínas. Então, quando a gente come algum alimento que tem proteínas, vai produzir insulina e, ao mesmo tempo, nós teremos aminoácidos no sangue. E isso sim vai ser importante para estimular a síntese de proteínas. Mas essa meta-análise também mostra que a insulina, sem a presença de aminoácidos, não conseguiu estimular a síntese de proteínas, não foi eficiente. Mas ela foi eficiente em reduzir a degradação de proteínas. Ou seja, essa meta-análise conclui, pessoal, que a insulina sem presença de aminoácidos só é eficiente para reduzir o catabolismo. E é isso que acontece quando a gente faz ingestão de carboidratos, né? Então, basicamente, quando a gente come algum carboidrato, quando a gente faz ingestão de carboidratos, excluindo aí as proteínas, a gente vai dar um efeito anticatabólico no músculo. A gente vai conseguir reduzir a degradação de proteínas. E como que a insulina vai trabalhar nesse processo de bloquear o catabolismo no músculo? Então, vamos entender aqui no quadro agora. Supondo que houve a ingestão de carboidratos. O que vai acontecer? Vai produzir um hormônio chamado insulina, certo? A insulina ela é produzida no pâncreas, ela cai na corrente sanguínea e aí vai agir no músculo esquelético, por exemplo. Lá na célula muscular, ela vai ligar em seu receptor, localizado na membrana plasmática. Quando ela ligar no receptor, pessoal, da membrana plasmática, vai haver ativação de proteínas intracelulares. Então é uma sequência de proteínas intracelulares e eu vou destacar uma delas, que é uma proteína chamada AKT. Ou seja, quando a insulina ligar no receptor de membrana, a proteína AKT é ativada. E aí, pessoal, o que essa AKT vai fazer? Ela vai contribuir para reduzir o catabolismo muscular. Mas como que ela faz isso? Aqui eu tenho o proteassoma. Lembrando que o proteassoma é a organela responsável em quebrar as proteínas em aminoácidos. É ela que faz o catabolismo, certo? Então nós vamos entender que a insulina diminui a atividade do proteassoma. A insulina vai fazer esse proteassoma quebrar menos proteínas. Como que ela faz isso? A atividade do proteassoma ela é controlada por uma proteína, né, chamada de FOXO. Essa proteína, quando ela está lá na região nuclear da célula, lá no núcleo, quando ela ligar lá na fita de DNA, ela vai começar a produzir enzimas que vão ativar o proteassoma. Então isso significa que quando essa FOXO está no DNA, no núcleo, o catabolismo aumenta. Ou seja, a quebra de proteínas aumenta, né? Então a gente quer pegar essa proteína FOXO e não deixar no DNA, não deixar no núcleo. A gente quer colocar ela no citoplasma, tirar essa proteína do DNA. E aí que entra a insulina, pessoal, ela faz exatamente isso.
Então, como nós vimos, a insulina liga no receptor, ativa a AKT. O que a AKT faz? Ela retira fluxo do DNA, da região nuclear da célula. Fluxo saindo do DNA, saindo do núcleo, a atividade do proteassoma diminui. Portanto, qual é a função dos carboidratos na hipertrofia muscular? É gerar o efeito anticatabólico. Quando a gente faz ingestão de carboidratos, vamos aumentar a glicemia e insulina. A insulina vai ativar a AKT, retira fluxo do núcleo da célula. Com o fluxo fora do núcleo, o proteassoma diminui sua atividade, o catabolismo diminui. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, marque um amigo aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.